Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Wesley Araújo do canal A Bíblia Conhecer, ensinando você a conhecer a Bíblia. E, como prometido, hoje começa aqui os estudos sobre o final dos tempos, sobre o final do mundo. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, tá? Deixar bem claro aqui para que todo mundo entenda, é que não dá para fazer um vídeo desse estudo, um estudo tão complexo, tão difícil de entender, em 5, 6 minutos, tá? Então o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas se você realmente quer aprender e se preparar para aquilo que está por vir, eu acredito que isso não vai ser um fardo para você, vai ser realmente um grande prazer. Se o vídeo ficar muito longo, dá uma pausa, amanhã você continua, mas é importante que todos vocês aprendam, tá bom? Enquanto você está assistindo aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, que isso é importante, mas o mais importante é compartilhar esse vídeo para quem você conhece, para as pessoas que precisam. Quanto mais gente souber, mais podem se preparar para aquilo que está por vir para o final dos tempos, tá bom? E como o título ele diz, vamos aprender hoje aqui sobre o calendário ou o cronograma do fim do mundo. Afinal, todo projeto que se preze com qualidade, ele precisa estar fundamentado e documentado. Você concorda nisso? E esse projeto ele está fundamentado e registrado nesse livro aqui. Todo estudo aqui que nós fazemos nesse canal, os que eu vou fazer e aqueles que eu já fiz, estão todos fundamentados na Bíblia. Não há achismos e nem teoria de conspiração aqui. Beleza? Então aqui continuando com o estudo, nesse caso aqui, são pelo menos 13 eventos importantes aqui, desde o princípio do cumprimento das profecias até o final de todas as coisas, quando já estaremos no paraíso e Satanás derrotado para sempre. E tudo começa com os sinais precursores da vinda de Cristo. Esse é o ponto número 1. Muitos dos sinais são bem claros e conhecidos de todos nós, como guerras, rumores de guerras, fome, terremotos com maior frequência e intensidade, entre outras coisas que estão acontecendo aí na natureza, ciclones, frio extremo, calor extremo, seca, inundações, entre tantas outras coisas. Mas existem outras coisas que elas passam muito batido no nosso dia a dia, mas na verdade está bem na nossa cara. Como por exemplo o surgimento de falsos profetas, que é o que mais tem de monte por aí, que pregam aquilo que não está na Bíblia e mancham a imagem do Evangelho. E as consequências disso são a criação de falsas doutrinas, de falsas crenças e uma maior desobediência das pessoas à palavra. Hoje, as igrejas elas precisam se moldar ao mundo, ao invés do mundo se moldar às igrejas. E é só você ligar a televisão aí que você vai ver um monte de tragédias familiares. Pais matando filhos, filhos matando pais, crueldade de tudo quanto é tipo. Realmente isso mostra que o ser humano é capaz de fazer coisas que são inacreditáveis mesmo. Mas eu vou fazer um vídeo com cada um desses pontos aqui que eu estou falando hoje, então não se preocupe que vai ter muito mais detalhes. De hoje é só mesmo o calendário, o projeto do final dos tempos. O ponto 2 é o arrebatamento. Na primeira fase da vinda de Cristo, depois eu vou explicar isso para vocês, mas vai ser em 2 fases. Vai acontecer o arrebatamento dos escolhidos. Geralmente as pregações ou estudos sobre esse assunto são muito rasos, muito superficiais e não abordam o real sentido do que vai acontecer com aqueles que ficarem aqui. No arrebatamento serão retirados da terra, além dos que foram escolhidos, aqueles que não têm condições de escolher. No caso, os inocentes, pessoas que têm algum tipo de problema mental e todas as crianças. Todas as crianças, sem exceção de nenhuma. Vai ser o pior momento da história humana. Imagina motoristas sumindo do seu carro em movimento, pilotos de avião, maquinistas de trem, bebês dos colos das mães, ou pior ainda, bebês dentro da barriga da mãe que nem nasceram. Eles vão ser arrebatados e sumir de dentro da barriga. Por isso que a Bíblia diz, ai das grávidas naquele dia. Milhões de pessoas vão desaparecer pela questão do arrebatamento e outras tantas milhões vão morrer em decorrência do arrebatamento. Imagina um motorista de ônibus ser arrebatado
e esse ônibus está ali em movimento numa rodovia, ele vai bater. Quantas pessoas vão morrer? Será um caos total aqui na Terra. O ponto 3 é o tribunal de Cristo. Muitas das coisas que eu estou falando aqui vão acontecer de forma simultânea. Então, enquanto o mundo vai estar aqui em completo caos devido ao arrebatamento, quem for arrebatado vai passar por esse tribunal de Cristo, onde todos serão julgados pelas suas obras. Mas esse julgamento aqui não vai ser um julgamento para condenação das pessoas, como vai acontecer no final da tribulação. Nesse julgamento, será entregue os tão falados e conhecidos galardões a cada um conforme aquilo que ele vai merecer. Após esse julgamento do tribunal de Cristo, todos irão participar das bodas do Cordeiro, que é o quarto ponto aqui desse estudo, onde finalmente o noivo, Jesus Cristo, vai se encontrar com a noiva, que é você e eu. Será a festa mais esperada da história. O ponto 5 será a tribulação. Então, enquanto os escolhidos, aqueles que foram arrebatados, já participaram do tribunal de Cristo e estão agora festejando as bodas do Cordeiro, vai acontecer aqui a tribulação. As consequências do arrebatamento serão totalmente desastrosas. Os que ficarem aqui serão totalmente perdidos, tentando achar uma explicação. O que aconteceu? Milhões de pessoas sumiram. Não terá nenhuma criança no mundo. Milhões de pessoas desaparecidas e milhões de mortos. Então será um momento de um caos tremendo. E esse caos vai ser o palco perfeito para o surgimento do anticristo. Vai ser um cara inteligente, carismático, que terá uma resposta convincente sobre o que aconteceu com os desaparecidos. Ele será o líder mundial que todos esperavam, que todos desejam. Ele é o personagem da abertura do primeiro selo do Apocalipse. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. E junto com ele vai vir o falso profeta. Mas não é um falso profeta qualquer, como já existe hoje em dia. Vai ser o falso profeta, que está profetizado lá em Apocalipse, com uma besta que sobe da terra. No ponto 7, nós temos aqui a grande tribulação. Eu falei de tribulação, agora a grande tribulação. O tempo total da tribulação será de 7 anos, assim como está predito aqui em Apocalipse. Mas nós chamamos de a grande tribulação os últimos 3 anos e meio desse período. Será a pior parte da tribulação, os 3 anos e meios finais da humanidade. Será um tempo de grande aflição e dor, como nunca houve antes. A perseguição aos que decidirem ficar do lado de Cristo durante esse período será implacável, porque haverá uma segunda chance para aqueles que ficarem. Aqueles que ficarem aqui, que não forem arrebatados, vão ter uma segunda chance de salvação, mas eles vão ter que sobreviver ao pior período da história e não vão poder negar a Cristo de forma nenhuma. Tudo de pior que pode acontecer, vai acontecer, porque nesse período será Satanás que vai dominar esse mundo na pessoa do anticristo. A feitiçaria e as atividades satânicas vão alcançar o seu grau máximo, ao mesmo tempo que Deus vai começar a derramar os seus julgamentos sobre a terra. O soar das 7 trombetas, o derramar das 7 taças, cada um desse é um julgamento, cada um desse é uma maldição e uma pior que a outra. E será um tempo também de grande sofrimento para o povo judeu, pois eles ainda têm um papel muito importante para desempenhar até o final dos tempos. E não se esqueça que foram os judeus que crucificaram Jesus. Então, isso não vai ficar barato. Deus ele vai cobrar, e vai cobrar pesado isso aí, tá? Ponto 8. A vinda de Jesus. Essa é a segunda fase da vinda de Jesus, como eu mencionei aqui no início. A primeira foi para buscar os seus escolhidos, só que isso vai ser de uma forma invisível. Agora ele vai vir de forma visível e todo olho verá. E triunfará sobre o anticristo e os seus exércitos na batalha do Armagedon. Ele vai vir acompanhado com todos os seus santos, todos aqueles que foram arrebatados, todos aqueles que foram salvos e todos os seus anjos também. Será nesse momento que ele vai prender Satanás durante 1000 anos. E aí nós vamos aqui para o ponto 9, que vai ser o julgamento das nações. Quando Jesus ele vencer a batalha do Armagedon, ele vai julgar e separar todas as pessoas de
todas as nações da terra que ficaram durante o período da tribulação, onde os escolhidos viverão no período do milênio e os outros vão estar perdidos para sempre, tá? Mas que milênio é esse? O milênio é o ponto 10 aqui do nosso estudo. Quando tudo acabar, ainda não será o fim. Terá um período de 1000 anos aqui na Terra, onde a Terra vai ser totalmente renovada e governada pessoalmente por Jesus Cristo. Você e eu, nós vamos viver durante 1000 anos num paraíso aqui na Terra, até que chegamos ao ponto 11, que é a última revolta de Satanás. Mesmo dentro do paraíso do milênio governado por Jesus, aparecerá rebeldes. E esses se ajuntarão com Satanás quando ele for liberto das suas cadeias, da sua prisão de 1000 anos. E essa vai ser a última batalha, a batalha final, entre o bem e o mal. Claro que já está predito na palavra que Jesus, ele já venceu. Ele vai vencer essa batalha de forma definitiva. Ele vai triunfar sobre Satanás e o diabo e todos aqueles que o seguem vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que arde de dia e de noite por todas as eras, por toda a eternidade. Em Apocalipse diz que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Então as pessoas falam muito de inferno, mas existe algo pior que o inferno, que é esse lago de fogo e enxofre. Só que é o seguinte, você pode estar se perguntando que milênio é esse? Milênio? Nós vamos ficar 1000 anos aqui na Terra? Não faz muito sentido. Mas eu vou fazer um vídeo sobre ele. Não se esqueça que cada ponto desse aqui vai ter um vídeo específico. E você vai ver que faz muito sentido. Você vai entender. Ponto 12, está acabando, vai ser o juízo final. Quem estava morto e foi ressuscitado no período do arrebatamento já está salvo, assim como aqueles que foram arrebatados. E também aqueles que sobreviveram durante o período da tribulação e foram escolhidos por Jesus para viver durante o milênio. Mas eu acho que falta julgar algumas pessoas. Você não concorda? Quem? Os seres humanos de todas as eras da história da Terra que não foram ressuscitados. Desde que o mundo é mundo, pessoas morrem todos os dias. O que aconteceu com aqueles que não ressuscitaram no arrebatamento? Bom, todos serão ressuscitados e julgados e saberão o motivo pelo qual serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui a justiça será feita. Os homens mais cruéis da história saberão quem é Deus. Hitler, Napoleão, Stalin, Lenin, Gengis Khan, os imperadores romanos, os faraós que faziam tantas pessoas sofrerem e tantas pessoas morrerem. Todos os piores seres humanos da história dobrarão seus joelhos diante de Jesus Cristo e serão julgados pelos seus atos. E por fim, nós temos aqui o ponto 13, que são os novos céus e a nova terra. Toda a história, tudo aquilo que nós passamos nos levará a esse momento, onde todo sofrimento terá o seu fim. É o sentido de tudo, de toda promessa, de todo sonho, onde viveremos para sempre, para toda a eternidade do lado de Cristo. É por isso que nós lutamos, é por isso que resistimos. Essa será a nossa vitória final, esse é o sentido da nossa vida. E aqui nós fecharemos o livro da história humana. Que estudo, né? Bacana, né? Para quem não sabe, é minha esposa aqui, porque é meio ruim fazer aqui o estudo aqui, olhando para uma câmera aqui meio, né? Então, eu pedi para ela assistir aqui, para que eu possa ficar mais à vontade. Isso que eu falei aqui é só um resumo de tudo aquilo que eu ainda vou falar em todos os outros vídeos. É para você ver como que é bacana esse estudo e como ele é importante, tá? Então, eu espero que você tenha gostado e aprendido e principalmente ter dado para você um pouco de esperança, de que ainda há esperança. Nos vemos então no próximo estudo. Até lá!